Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur Risto, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal e o vídeo de hoje é um vídeo, gente, que basicamente é respondendo perguntas que vocês me mandam lá no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube e hoje decidi juntar tudo isso pra gravar um vídeo pra vocês respondendo essas perguntas. Eu abri caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Eu sei que eu não respondi lá, eu dei 2 caixinhas de pergunta lá no Instagram e eu não respondi vocês, mas é por causa que eu decidi gravar esse vídeo aí e juntar tudo num lugar só pra vocês entenderem, né? E eu poder gravar um vídeo maior explicando tudo pra vocês. São só algumas perguntas, não são tantas perguntas, né? Eu peguei aqui um celular pra ver as perguntas que vocês mandaram aqui. Mas são algumas temas que eu não entendi nada, não entendi o porquê vocês tiraram isso, da onde tiraram isso, né? Onde vocês tiraram isso, né? Porque eu não falei nada sobre isso, mas vim responder vocês pra vocês entenderem. A primeira pergunta é se eu vou mudar de casa, gente. Eu não comentei nada sobre isso com vocês, mas... Não, gente, eu não vou mudar de casa, até porque eu tô fazendo um lago aqui em casa, né? Então, assim, é óbvio que eu não ia fazer um lago se eu sabia que eu ia mudar de casa. Eu não ia fazer um lago aqui em casa, né? Tipo, agora, prestes a mudar de casa, né? Então, obviamente que não. Sempre foi um sonho meu, não é que é um sonho, mas eu sempre quis ter a experiência de mudar de casa, porque desde quando eu nasci, eu moro nessa casa aqui que vocês conhecem. Ela mudou? Mudou, né? Esse quarto não era o meu quarto, né? Mudou tudo aqui, ambiente, tudo aqui atrás. Mudou, mas com o tempo. Mas não mudou a casa, não mudou o lugar, não mudou nada, né? Então eu vivo desde 16 anos aqui nesse lugar aqui. Eu queria mudar de casa? Eu queria muito mudar de casa. Queria ter essa experiência de viver em outro lugar por um tempo, sabe? Ou ter 2 casas, né? Então, mas a gente, os pais não querem sair dessa casa, né? Então, tipo, um quer e o outro não quer. Então, a gente vai ficar aqui, né? Até porque essa casa é uma casa muito boa. É perto das famílias, então tem perto de tudo, né? Perto da minha avó. Então, não tenho porquê. Perto da minha escola, então não tenho porquê sair daqui. Mas, eu gostaria muito de viver essa experiência de mudar de casa. Mas... por agora, não tem nada descrito, não tem nada nem pensado em mudar de casa, né? Então, vou ficar aqui por um bom tempo, pelo menos esse ano inteiro. Eu tenho certeza que vou ficar nessa casa aqui. Eu tô fazendo um lago, tô fazendo uma obra aqui em casa, vou gravar vários vídeos pra vocês. Então, se eu sabia que eu ia mudar de casa, eu não ia fazer um quadro de reforma aqui em casa, né? E nem ia reformar a casa. Mas, enfim, gente, pergunta respondida. Espero que vocês entenderam, né? Que eu não vou mudar de casa. E não sei de onde tiraram isso. Mas saibam que sempre foi um sonho, então se eu mudar de casa vai ser um sonho que eu tinha de mudar de casa, né? Segunda pergunta é uma pergunta que eu achei meio inusitada, porque eu gravei um vídeo específico sobre isso, né? Mas tá aqui perguntando se eu estou gostando do meu novo iPhone. Pra quem não sabe, eu comprei o iPhone de... Gente, tá difícil de gravar aqui, porque eu tô vindo num lugar que tem mais iluminação e gravando com um cenário melhor pra vocês aqui, diferente. Mas aqui do lado tá tendo muito barulho, não tá dando pra gravar pra vocês. Mas enfim, bora cortar. Eu estou gostando do meu novo iPhone, gente. Eu fiz um vídeo específico sobre ele, né? Tá aí no canal, o vídeo do iPhone que eu tenho. E pra quem não sabe, eu comprei o iPhone 17 Pro Max, né? Eu tinha o iPhone 16 Pro Max, que ele era dessa cor aqui, né? Que é o Desert Titânio, que é uma cor meio que areia, assim. Que no início eu gostei um pouco, depois eu não gostei muito mais, porque enjoei daquela cor, né? E antes eu tinha o 15 Pro Max, que ele era o natural titânio, né? Então eu venho já, e aí pessoas me perguntam o porquê que eu troco de celular, né? Porque realmente o 15 foi um celular que foi um dos meus primeiros Pro Max, né? Acho que foi o segundo meu Pro Max que eu tive na minha vida. E ele era um celular assim muito, que ele era muito bom, ele era um celular rápido, um celular bonito. Foi o meu primeiro assim um boom, sabe? Que ele era de titânio, né? Um celular incrível assim. Eu lembro que foi uma febre aquela cor, que todo mundo tinha aquela cor natural titânio, porque foi incrível aquela cor. Mas ele esquentava muito. Então a saúde da bateria começou a descer, então eu tive uma lógica, eu pensei, eu vou trocar ele enquanto dá tempo, por causa que daí senão o valor abaixa, né? Eu só dou a diferença e eu troco ele. Então troquei o 15 pelo 16 Pro Max. Daí no 16 Pro Max, né? Eu usava ele normal, tudo certinho, a saúde da bateria começou a descer também. E eu pensei, foi a mesma lógica que eu tive do 15. Ele esquentava, ele esquentava. Ele era meio travadinho, ele era meio bugado. Um dia ele congelou a tela, eu gravava, não dava pra gravar. Eu me estressei bastante com aquele celular lá. Mas depois no finalzinho assim eu comecei a gostar dele. Mas aí eu já tinha decidido que eu ia trocar de celular, né? Então eu peguei o 17 Pro Max e amo ele. Então, respondendo a pergunta, eu adoro esse celular. É um celular lindo, que tem muita gente que odeia essa cor laranja. Eu adorei. Por eu ter enjoado da outra, eu pensei, meio arriscado pegar essa, né? Peguei nas escondidas, porque eu nunca vi esse celular na minha vida antes de ter o meu, né? E o laranja eu vi um só. Eu tenho 2 amigos que tem um branco, que é o cinza lá que eles dizem, e o outro que tem um azul, que é um azul assim, tipo preto, né? Que eu fiquei em dúvida entre todos, na verdade. No começo eu odiei o laranja, né? Mas aí depois eu vendo que o laranja era meio bonitinho, o laranja taraná, nananá, e aí eu peguei o laranja, né? Só que daí eu tava em dúvida entre o branco e o laranja. Só que o branco eu sempre quis pegar desde o 15. Ou eu pegava o natural titânio ou o branco. Aí eu pensei, não, o 16 eu pego o branco. E daí lançou aquela cor que eu achei que era muito bonita.
E aí eu peguei aquela cor. E agora era pra eu escolher entre o branco e o laranja. Eu pensei, já escolhi tanto outra cor em vez do branco, por que eu não pego o branco? E aí eu fiz o quê? De novo, peguei esse aqui. Mas vendo nos meus amigos, todos são lindos, as três cores são bonitas, gente, mas a minha realmente eu tenho um apego a ela, que eu gosto muito dessa cor aqui. Gosto desse celular, eu acho um celular incrível. Então, respondendo a pergunta, é um celular muito bom. Terceira pergunta, e deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, que a gente tem vídeo segunda, quarta e sexta, tá? 7 horas da noite, então acompanha aí o nosso canal. E tem a nossa playlist, que no final do vídeo vai aparecer aqui do lado, a playlist das obras, então vai lá assistir. Terceira pergunta é se eu já comecei a ver as coisas do meu quarto novo. Quarto novo entre aspas, né? Mas foi como é que tava na pergunta, porque eu gravei um vídeo específico falando que eu ia reformar meu quarto de novo. Mas são pequenos detalhes, que são colocar uma luz aqui, né? Pra cá, na verdade, colocar aqui, aumentar, trocar esse guarda-roupa, colocar alguma coisa aqui talvez, né? Enfim, são pequenos detalhes que tem que fazer aqui e talvez pintar a parede aqui do lado de azul, que era como tá no projeto. Mas eu, sinceramente, desde dezembro foi uma correria pra cá e eu não vi nada, gente, então não vi por enquanto nada do meu quarto. Meu quarto tá aqui parado, eu decidi gravar aquela parte da obra lá fora, então eu tô bem focado lá fora, focado em gravar vídeo pra vocês, então tô cheio de coisa, então não vi nada do meu quarto ainda. Quarta pergunta, gente, é se eu vou reformar só o jardim, né? Porque eu tô fazendo essa obra do jardim, mas tem gente que me pergunta, você vai reformar só o jardim ou não? Eu já pintei o quarto aqui, o escritório, no meu lado aqui do meu quarto, eu pintei ele das mesmas cores do meu. Então eu pintei de uma parede que era essa cor aqui, e a outra parede era o cinza claro. Então eu pintei o quarto sozinho. Faria parte da obra? Faria, mas eu não gravei. Então eu não tive essa ideia de gravar ainda antes disso. Então eu pensei, não vou gravar. E daí ficou ali. Mas eu fiz essa parte da obra, mas essa parte de reforma também. Mas calma, aguenta o coração, que eu acho que vai ter sim partes de obra sem ser do jardim. Então, seja ali fora, seja aqui pra cá. Eu não vou dar muito spoiler, mas eu sei que uma parte eu vou fazer sim. Então, aguardem. Vamos para a quinta pergunta, que é a pergunta se eu vou mudar de escola nesse ano de 2025, né? Para quem sabe, eu acabei de falar que eu estudo numa escola que é bem perto da minha casa, então não faria sentido eu mudar de casa e nem faria sentido eu mudar de escola. Então, não vou mudar de escola, porque, né, eu já falei que eu queria mudar de escola há algum tempo, falei um pouco, mas, enfim, eu vou ficar porque é só mais 2 anos, né? Então, não pretendo mudar de escola, não vou mudar de escola, pelo menos esse ano não vou mudar de escola. Mas fica aí. Juntando já na pergunta, né? Que é a outra pergunta que as pessoas me mandaram aqui. É qual série que eu tô? Série é tipo ano, né? Então, aqui, o ano, qual ano que eu tô? Eu tô no segundo ano já. Esse ano aqui, o 2026, eu vou entrar pro segundo ano do ensino médio. Então, falta mais um, né? Como eu já respondi, faltam 2 anos pra acabar. Esse ano e o outro, gente. Vocês têm noção que ano que vem é meu último ano na escola? A gente odeia a escola quando é pequeno e pensa assim, meu Deus do céu, aquela escola não vai acabar nunca. E quando a gente tá no segundo ano, a gente entende que tá acabando e vê o mundo fora, a gente percebe que tipo assim, não precisa acabar, não quero que acabe, sabe? Eu tenho um sonho, sim, de eu tenho um sonho, sim, de trabalhar, né? Não trabalhar assim. Eu queria trabalhar com a internet, por isso que eu tô tentando aqui com a internet, né? É o meu sonho meu. Eu tenho um sonho. Pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo. Pode ser que dê? Pode ser que dê. Então é o que eu tô fazendo pra vocês. Eu tô tentando. Mas, então a gente não queria que a escola acabasse, porque a escola é muito legal, pensando bem assim. Vocês não vão entender direito quem é mais novo, vão entender que não é legal. Mas é um pouco legal sim, gente. Então, é tudo aquilo, sabe? Tá com os amigos sempre, tá com aquelas pessoas todo dia. É uma rotina chata de acordar cedo, ou 15 da tarde, ter que ir pra escola depois. É uma rotina chata, mas é uma rotina, mas é um negócio legal. E você tem uma rotina, entendeu? Porque depois, claro, tu vai ter faculdade, quem vai fazer, enfim, um monte de coisa. Mas tu não segue, sabe, aquela rotina de sempre de ter. Tipo, acabou, entendeu? E vai pra rotina da vida adulta. Então é uma coisa que, tipo assim, é meia louca. Mas eu tô no segundo ano e não tô acreditando que ano que vem é meu último ano de escola. Vamos para a sétima pergunta agora, que é uma pergunta, né, que eu falei que eu não ia mais falar sobre isso nas outras redes sociais, né? Mas é se eu gostei do final de Stranger Things, que é a série que é minha série favorita, que eu já falei pra vocês, que é minha série do coração, porque é minha série preferida. Eu tenho aquele ranking, né? Que é o ranking de Stranger Things em primeiro, depois em segundo é La Casa de Papel e terceiro é Round Six, né? Porque é entre as minhas melhores que eu digo pra vocês, que é as que eu mais gostei de assistir. O enredo todo, não só as últimas temporadas, né? Tipo, agora no final, a gente sabendo o final de cada série, mas eu comecei a assistir Round Six e Stranger Things antes de acabar. Então são séries que eu acompanhei o final das séries, né? Até o final da série. Então são as séries que eu posso dizer, porque o resto eu assisti umas séries, mas assim, eu nem lembro quais que eu assisti direito, porque foi séries perdidas. Tem série que eu tô pra assistir ainda, tem série que eu ainda não assisti, mas eu sinto que Stranger Things
é a minha série preferida e eu gosto muito de Stranger Things. Mas respondendo a pergunta de vocês, eu não gostei tanto, poderia ser mais. Eu acho que todo fã de Stranger Things antigo acha isso, né? Que não foi horrível, gente. Não foi horrível. Porque não tem como a gente também xingar tanto uma série que foi incrível até a quarta temporada, né? E agora na quinta xingar a série e falar que é a pior série do mundo, porque a gente não pode esquecer o resto. Mas o final, falando do final, não foi tão legal. Mas também eu acho que não teria muita coisa de diferente, assim, porque poderia ter mais, construir mais, né, a série. A Eleven, eu sei que ela iria morrer, porque, tipo, ela teria que morrer. Os irmãos Duffers falaram que desde o início eles já tinham essa ideia que a Eleven não ia ficar no final. E eu acho, porque ela tem poderes, todo mundo tava atrás dela, eles vão acabar com o mundo militar, vão acabar com todo mundo? Não, né? Então, assim, são teorias que a gente fez, eu até confiei naquela Conformity Gate, eu acreditei, eu quis acreditar, porque eu não achei tão legal o final, então eu quis acreditar naquela teoria que ia ter mais um final, né, mais um episódio. Mas não aconteceu, eu vi o documentário, eu entendi um pouco eles, tá, tudo bem. Agora estou sendo xingado porque usaram o chat GPT, talvez, para fazer o roteiro. E eu acho que se usaram até bem, porque o chat GPT não ia dar um roteiro tão bom desse jeito. Tipo assim, bom não, né, porque não foi bom. Mas, tipo, entenderam, né, que tipo, uma série desse não foi ruim a nível de chat GPT. Foi bom. Só eu acho que fantasiou demais naquele monstrão, né? Deixou a desejar em vários pontos que a gente achava, né? A gente descobriu tanto erro que a gente achava que era teoria, porque foi uma coisa meio louca, assim, né? Foi desde problemas gráficos, de mudar a cor de coisa, desde problema de furo de roteiro, né? Então, muito furo teve. E tem os finais que a gente quer acreditar. Eu acho que são 3 finais. O final que a Eleven morreu, o final que a Eleven tá viva e o final que o Mike criou tudo isso. O final que foi tudo uma imaginação deles, entendeu? Eles jogaram lá, eles viveram, tipo, as coisas normais da vida, mas eu acho que não é aquilo, não quis passar que aquilo lá aconteceu de verdade, sabe? A Max entrou, tudo aquilo ali aconteceu, mas eu acho que a Eleven foi uma coisa assim do Mike, sabe? É uma história do Mike. O Mike terminou como escritor, escrevendo coisas, então eu acho que foi assim, sabe? Eu acho que eu prefiro acreditar nisso. Olha, eu xinguei quem que se terminasse jogando D&D, eu xinguei. Terminou jogando D&D, né? Enfim, tipo, o final todo terminou. Mas eu acredito que foi isso aí, o Mike que criou isso aí. A 8ª pergunta é se eu vou fazer Senai esse ano, gente. Senai, que é basicamente, todo mundo sabe, eu acho que é o Senai, né? Mas tu faz curso, tu vai fazendo curso e vai ganhando dinheiro. Daí tu faz os menor aprendiz lá de tal coisa, né? Eu já fiz no ano de 2024 de têxtil, né? Que então eu aprendi todo o têxtil, desde quando chegava lá o algodão até a peça final. Então eu passei pela malharia, pela fiação, né? Pela tecelagem, pelo beneficiamento, que é o final ali, como é que fica o tecido no final. Mas passei por isso aí, eu adorei fazer, né? Eu gostei muito de 2024 de fazer o Senai. E 2025 eu já não achei tão legal o curso que eu escolhi, sabe? Foi algumas coisas pessoais minhas, né? E também do curso, mas eu parei na metade do ano, então em junho eu saí, né? E fiquei até o final do ano sem Senai. E esse ano não vou fazer Senai, gente. Respondendo a pergunta, não vou fazer Senai. E a 9ª pergunta entra na 9ª e na 10ª, que são as últimas perguntas. Eu separei 10 perguntas. E que a pergunta é como que eu vou fazer o lago, né? Então teve uma pergunta no YouTube de se ia ficar uma lona, se ia ficar um lençol lá embaixo do lago, né? Mas aquilo lá, gente, o que eu tô usando azul lá embaixo do lago é uma lona, né? Então embaixo tem uma parte lá que impermeabiliza, depois tem a outra lona e depois tem a outra lona em cima. Então são várias coisas, várias camadas, né? E o nosso lago, meu lago vai ser feito de lona, então eu tenho várias pessoas que tem lagos de lona, né? Então é uma lona bem reforçada, uma lona bem forte e lona propícia para água, né? Para ficar ali para isso. Então eu vou colocar as pedrinhas em cima, vou tampar tudo, aquela lona não vai aparecer. Vou fechar com bastante pedra ao redor, planta e tudo lá. Vocês vão acompanhar, mas só respondendo isso, como é que vai ser feito, vai ser colocado para segurar a água, essa coisa que permeabiliza, e em cima essa lona que está segurando ali as pedras, né? E a água que já tá cheia o nosso lago. E a última pergunta, então deixa o like, né? Se você não deixou ainda, eu pedi o like, mas deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se perdeu, a gente tem vídeo segunda, quarta e sexta. Fechou, gente? A última pergunta é a pergunta que todo mundo queria saber. Eu vou colocar peixes no lago? Vou, gente, vou colocar peixe no lago, vou colocar os cascudos. Colocar alguns cascudos assim no fundo, porque cascudo, para quem não sabe, é um peixe, esse peixe aqui. E ele limpa o fundo, ele é conhecido por limpar e se alimentar de algas e coisas que cria no fundo. Então, sujeirinhas, pequenas sujeiras que se autocria, ele limpa. Então, deixa a água mais limpa. E também vou colocar uns coloridos, né? Que são carpas e um foguinho. Foguinho é o nome de um, gente. Não é o do TikTok, mas é um foguinho lá
que ele fica bonito, ele é mais amarelado, mais laranja assim, e vou colocar ele porque ele come larvas de mosquito, então não vai ter pernilongo, vai ser cuidado da dengue, não vai ter sujeira, não vai limpar. Então, foi esse que eu escolhi, né? Então, vai chegar os peixes, a gente vai colocar os peixes lá, quando tiver tudo prontinho, tudo 100%, aí a gente coloca os peixes e finaliza o nosso lago e parte para as outras partes das obras, que já tô aqui pensando na minha cabeça as outras partes e tem muita coisa legal para acontecer ainda aqui, gente. Então é isso, valeu, gente. Até o próximo vídeo. Perguntas respondidas aqui pra vocês. Depois eu faço um outro vídeo se tiver mais perguntas. Mas esse foi o nosso vídeo. Ele ficou um pouquinho mais longo, mas não tem problema, né? Que foi as perguntas de vocês. E é isso, valeu, falou e tchau!